Fala aí, meu nome é Gabriel Porto. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 fundos imobiliários que distribuíram nos últimos 12 meses mais de 13% de dividend yield. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos que distribuem altos dividendos. Muitos investidores gostam desse tipo de fundo imobiliário que trazem retornos maiores. Quais são os riscos, os perigos? Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso e como colocar dentro aí da sua carteira, como investir da maneira correta nesses fundos imobiliários. Mas antes da gente começar o vídeo, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, deixe aí a sua inscrição, faça a sua inscrição, melhor dizendo, deixe seu like também e o seu comentário aqui nesse vídeo para eu saber como o nosso conteúdo está impactando aí na sua vida como investidor. Então vamos lá para os 5 fundos imobiliários que distribuíram mais de 13% de dividendo nos últimos 12 meses. Vou apresentar primeiro para vocês cada um desses fundos imobiliários e por fim a gente vai trazer algumas considerações importantes, como investir, qual a maneira certa, ter ou não ter esse tipo de fundo imobiliário na carteira. Vamos lá. Aqui na tela do meu computador eu vou mostrar para vocês. Primeiro deles é o HCTR11, que nos últimos 12 meses distribuiu cerca aí de R$25 de dividendo, mais de 20% de dividend yield. Um fundo que distribui muito dividendo, fundo aí de papel high yield. O outro é o RSCR11, distribuiu 13,7% de dividendo. Terceiro, BARI11, 14,65% de dividendo. Quarto, DEVA11, 14,17%. E, por fim, o último, o ABIT11, 14,88% de dividendo nos últimos 12 meses. São 5 exemplos de fundos imobiliários que distribuem muito dividendo aí aos seus cotistas. Todos esses que eu trouxe aqui para vocês são fundos de papel high yield. O que é isso? São fundos de papel com potencial de distribuição maior porque possuem mais risco nas suas operações. Isso é claro. Essa relação risco-retorno em qualquer tipo de investimento é muito evidente. Quanto mais risco o investidor corre, o retorno também tende a ser maior e isso acontece aqui nos fundos imobiliários. Esses fundos aqui têm perfil sim de ser mais high yield. Percebam que não tem fundo de tijolo que consegue distribuir tanto dividendo assim, porque são fundos mais seguros, com contratos atípicos, uma previsibilidade maior na entrega de dividendo. Já fundos desse segmento de papel, que realmente são dívidas imobiliárias, né, conseguem ter um potencial de risco maior e um retorno maior. Então aqui são 5 exemplos de fundos de papel high yield, certo? Qual é o grande ponto aqui para você pensar em colocar esses fundos imobiliários aqui na sua carteira? Vou falar particularmente eu, Gabriel, como vejo esse tipo de investimento. Desses 5 fundos que eu trouxe aqui para vocês, eu sou cotista do HCTR11, RSCR11 e do DEVA11, tá? Dos 5, 3 eu sou cotista. Então, assim, não é porque o fundo tem um risco maior, que entrega um dividendo muito alto, que é um fundo ruim. Muito pelo contrário. Existem excelentes ativos que entregam bons dividendos, altíssimos dividendos e são excelentes de fato. Aqui eu trouxe 5 exemplos para vocês, que eu sou cotista de 3, mas eu poderia ser dos 5 tranquilamente, desde que a gente tem que deixar um ponto muito bem claro, que preço importa sim. Preço importa sim para dentro de fundo imobiliário. Eu não quero ver você pagar qualquer preço somente porque o fundo imobiliário te distribui bom dividendo. Muita gente pagou altíssimos preços nesses fundos imobiliários e em outros aí que são bons distribuidores de renda somente pelo dividendo e esquece que dentro de cada um desses ativos existe um patrimônio ali dentro dele. Você tem que buscar pagar cada vez mais próximo do patrimônio, cada vez mais próximo do que ele realmente vale, e não somente se iludir por dividendo, por rendimento, que às vezes nem compensa. Às vezes você paga muito caro ali no fundo imobiliário, porque você está pegando ele ali no topo, porque todo mundo está falando dele, porque ele distribui muito dividendo, mas o fundo, depois de um certo tempo, ele cai e a diferença ali nem compensa no final das contas. Eu vou te mostrar aqui um caso muito claro dentro do HCTR que aconteceu isso. Muita gente comprou o HCTR lá no topo, antes dele fazer uma emissão, uma subscrição de cotas que faz com que o preço desse tipo de fundo imobiliário caia e quebrou a cara somente por conta do dividendo e está ali com o seu preço médio muito diferente, tá? Então você tem que ficar muito de olho nisso. Utilize o
PVP, a métrica PVP para fundo de papel. Para fundo de tijolo eu não gosto, mas para fundo de papel é muito bom utilizar o PVP. Por quê? O que a gente tem dentro de um fundo de papel? Dívidas imobiliárias. E uma dívida, a gente sabe exatamente quanto que ela vale, né? Quanto que falta ali para ser pago. Então a gente tem uma ideia claríssima de qual é o valor do patrimônio ali daquele fundo imobiliário. Quando o fundo está negociado a um PVP igual a 1, é porque o valor patrimonial está igual ao preço de mercado. Então, a gente disse que o fundo imobiliário está sendo negociado ali no seu preço realmente justo. Mas esses fundos imobiliários que eu trouxe aqui para vocês, por trazerem altos dividendos, geralmente eles são negociados muito acima ali do seu PVP. O pessoal olha somente para o dividendo e começa a pagar. A força de compra é maior do que a força de venda, o preço sobe. E às vezes sobe de uma maneira assim tão forte, de uma maneira tão grande que muita gente quebra a cara. Gente pagando aí PVP de a partir de 1,2 para esse tipo de fundo imobiliário eu não gosto de pagar, tá? Mas eu vi gente pagando 1,3, 1,4. Isso quer dizer o quê? Na prática, uma pessoa que paga um PVP de 1,3, né, ela está pagando 30% acima do que aquele fundo realmente vale. PVP de 1,4, ela está pagando 40% acima do que aquele papel realmente vale. Isso aconteceu muito nesse ano de 2021, a gente viu muito desses casos e casos emblemáticos como foi o caso do HCTR. Aqui na minha tela, trazer aqui mais uma vez para vocês como é que foi a cotação do HCTR ao longo do tempo. A gente tem que ter uma noção que esse tipo de fundo de papel, eles fazem muitas emissões de cotas, porque é muito mais simples o gestor de um fundo de CRI, de papel, pegar, captar dinheiro e comprar essas dívidas, do que um fundo de galpão, por exemplo, comprar novos galpões. Esses CRIs são muito mais simples de se buscar em mercado a todo momento. Boas ofertas, excelentes ofertas se tem para esse tipo de certificado. Para o imóvel propriamente dito, é muito mais difícil o gestor achar oportunidades claras, bons imóveis onde ele quer, tá? Então, você vai perceber que fundo aí de tijolo faz uma subscrição por ano, 2, 3 no máximo. Fundo de papel não, faz 4, 5 subscrições dentro de um único ano, 6 subscrições, né? Tem fundo que faz quase um mês sim, um mês não, e isso faz com que o preço caia. Por quê? Essas novas cotas entram no mercado por preços muito próximos ali do valor patrimonial. Então, vamos supor, o fundo está negociado ali, o valor patrimonial do fundo é R$100. Ele está sendo negociado a 130 porque ele paga muito dividendo, 130, 135, e aí ele vai lá e emite essas novas cotas. Vai fazer essa emissão ali a R$105, que seja próximo ali ao valor patrimonial. Qual a tendência natural? É que o preço caia, porque quem é cotista fala assim, pô, eu tenho aqui a 135, vou ter a possibilidade de comprar cotas desse fundo a 105, por que eu vou estar com essas cotas aqui a 135? Vou vender e depois eu recompro na subscrição. Isso aqui é muito clássico, isso é arbitragem de fundo imobiliário, tá? Então isso acontece muito, mas muito comumente no HCTR, aconteceu várias vezes durante esse ano. A gente vê esse fundo chegar aqui, ó, nos últimos 6 meses a quase R$154, R$154 para um fundo imobiliário. Vou pegar aqui o valor patrimonial dele agora. Um fundo imobiliário que tem um valor patrimonial de R$115, ele sendo negociado a quase 154. Então é uma diferença muito grande e muita gente perdeu dinheiro comprando fundo lá no topo. Então a gente tem sempre que olhar para essa métrica aqui, o PVP. Hoje o PVP, o dia que eu estou gravando esse vídeo, está aqui próximo a 1,07, que é um PVP de entrada ok, tá? PVPs aí abaixo de 1,2 para um bom fundo de papel que distribui um bom dividendo já seria ok. Então 1,07 já seria um bom PVP de entrada. Vocês podem perceber que dos últimos 6 meses, esse é um fundo que está vindo de uma subscrição há pouco tempo, então o preço dele ainda está bem sucateado realmente por conta dessa última subscrição. Então ele está sendo negociado hoje a R$123, o valor patrimonial 115, então já está bem próximo. Quem compra agora consegue ainda em uma próxima emissão abaixar ainda mais seu preço médio, é um preço legal de entrada. Mas quem comprou lá no topo, PVP de 1,3, 1,4, perde dinheiro com esse tipo de fundo imobiliário. E não é somente com a HCTR. Com todos esses outros que eu trouxe para vocês, aconteceram exatamente isso. Então, qual é o grande risco de se investir nesse tipo de fundo imobiliário? É pagar muito caro. Não pague muito caro somente por conta do dividendo. Não se iluda somente por um alto dividendo do fundo imobiliário. Saiba realmente o quanto que esse fundo tem de patrimônio e o quanto você deseja pagar por ele. Aproveite oportunidades como essas, assim. Quando acontece subscrição, a tendência é o preço cair. Então aproveite esses momentos de subscrição. Se você está de olho no fundo imobiliário ali, aguarde um momento oportuno, um momento de subscrição e busque, na verdade, pagar
o mais barato que você puder por ele. Lógico, a gente nunca vai saber quando vai ser o mais barato ali, quando vai ser realmente o fundo do poço, mas entrou ali dentro da sua marca, dali de um preço que você achou ok de entrada, você vai lá e compra e seja feliz aí com o seu fundo imobiliário. Só não pague realmente PVPs muito esticados, que senão você vai realmente quebrar a cara, certo? Qual é a proporção de se ter de fundos como esse dentro da carteira? Aí depende do seu perfil como investidor. Qualquer tipo de investidor pode ter esse tipo de fundo imobiliário? Pode sim. Eu sou muito conservador, eu posso ter esse tipo de fundo imobiliário? Pode sim, desde que uma porcentagem pequena da sua carteira, tá? Não tem regra de porcentagens, mas eu vou trazer aqui algumas porcentagens que seriam bacanas para tipos diferentes, perfis diferentes de investidor. Então, o cara que é mais conservador, ter ali de 15% a 20% da sua carteira em fundos de papel mais high yield, já está muito bacana, já é uma exposição a risco muito bacana, e o restante ele tem fundos aí mais seguros, mais conservadores. O cara que é mais moderado, ele tem ali de 20% a 40% nesse tipo de fundo de papel mais arriscado, já seria o bacana para ele. E o cara que é arrojado, mais agressivo, ele ter uma porcentagem maior, né? De 40% a 60% até 70% da carteira você ter em fundos de papel high yield, pode ser. Desde que, um ponto que eu quero deixar bem claro, beleza, você se considera aí agressivo, compre, sei lá, somente HCTR Deva, vou botar 70% do meu patrimônio somente em 2 fundos? Não, se o mercado é tão amplo, tão vasto, tem vários fundos com essas mesmas características, vou colocar, sei lá, 5, 6 fundos imobiliários diferentes, visto da sua carteira. Então, esses são os principais riscos, é assim que se deve investir em fundos de papel high yield dentro da sua carteira, que se você fazer da maneira correta, você vai conseguir sim ter excelentes retornos, ter bons fundos imobiliários que vão te trazer altos dividendos todos os meses aí para dentro da sua carteira. Beleza? Espero ter contribuído aí com sua vida de investidor, com seus conhecimentos aí, e que você consiga cada vez mais resultados na sua carteira de fundos imobiliários. Até o nosso próximo vídeo, tamo junto, valeu!